Você já parou para pensar que o lazer era muito diferente na antiguidade? O que isso quer dizer? Além de tempo livre na Grécia e Roma antiga, o conceito de lazer ajudou a moldar também as ideias sobre masculinidade, civilização e até mesmo política. Então, nós vamos analisar o contraste, brutal entre aquele ideal filosófico do cidadão ocioso e a realidade brutal dos espetáculos de massa e tentar entender com isso o que significava ser um verdadeiro homem romano. E vamos ver também como que, paradoxalmente, essa elite romana rejeitava ali a cultura popular e, ao mesmo tempo, se apropriava de algumas tradições gregas, dando origem ao que pode ser chamado de as primeiras formas de turismo histórico. E tudo isso começa com o imperador Adriano. Então vamos para o nosso episódio especial de férias, agora começando essa construção histórica do que significa lazer, tempo livre e férias. Eu sou Pedro Cortá e assistiria com certeza os gladiadores lá no Coliseu. Eu estou aqui hoje com o Rodrigo R. de Carvalho, que se não tivesse inventado o turismo, ele inventaria com certeza. E vai começar mais um Não Precisa Copiar. Culturalmente, a gente fala que o mundo dos gregos antigos, ele representou uma ruptura muito forte com tudo que o antecedeu. E aí, quando a gente fala isso, as pessoas tendem a compreender que uma civilização pode surgir do nada, mas obviamente não é isso que a gente está querendo dizer aqui. Então, ao analisar esse período, que vai ali do século VI a.C. até a era cristã, aí que o Pedro adora, um teórico chamado Spraken, ele observa o seguinte, que embora essa civilização fosse absolutamente inovadora, ela não surgiu no vácuo histórico. Os gregos, que ficaram muito famosos, herdaram muitas coisas das civilizações do Mediterrâneo Oriental. Então, estruturas políticas, alguns mitos, algumas atribuições religiosas, assim como tecnologias, conhecimentos e superstições que vieram de povos como os persas, os egípcios e os lícios. E da mesma forma, que eles tinham o espírito aventureiro ali da colonização, um outro instrumento também muito importante foi justamente o alfabeto e a palavra escrita, que são adaptações dos fenícios, que é um povo ali semita do Oriente Médio. No entanto, esse autor que o Pedro está usando aqui, o Spraken, ele destaca que o diferencial helênico não foi essas coisas que eles copiaram. Então, essa busca incessante, esse compromisso por tentar definir o que é uma vida boa. E não é uma vida boa, materialista, uma vida boa dessa vida aqui do sensório, mas uma vida boa que transcende, o local e o tempo. É a vida boa para o ser humano em geral e não para o grego em particular, para o romano em particular. Então esse é um traço muito mais importante para o Spraken do que, de fato, aquilo que ele copiou, que ele se apropriou das culturas que estavam ali no seu entorno e do seu tempo anterior. Então vamos pensar, por exemplo, a escrita. Em culturas anteriores, a escrita era usada como uma ferramenta de controle imperial, político e burocrático. Então ela tinha uma função específica. Então, por exemplo, no Egito e na Pérsia, ela era usada com fins de propaganda política, Claro que como isso funcionava lá nesses povos dessa época. Na Babilônia, ela era usada para fazer listagens administrativas, burocráticas, e com o povo de Israel era usada para registros de religião, as escrituras, que é uma questão tão importante aí para as religiões de matriz judaico-cristã. Então, o que a gente vê em comum aqui? São usos específicos. Ela tem aí um porquê bem centrado. Então, normalmente também envolvia que o escritor, o escriba, o sacerdote, ele tinha uma função fechada, não era qualquer um que poderia dominar essa arte. E aí a gente pode dizer que os gregos, de uma maneira muito especial, muito única, eles subverteram essa lógica, Eles transformaram a alfabetização em um veículo, não só para o entretenimento, mas principalmente para uma educação crítica. E aí, através da leitura de livros, de poesia ou de encenações de peças teatrais, que era muito normal naquele período, a escrita foi se tornando um meio de ensinar as pessoas a pensar corretamente e, principalmente, como a gente gosta tanto ali do Sócrates, a debater, a tretar. E isso se refletiu na política dos helenos, que rejeitaram, por exemplo, a ideia de impérios centralistas burocráticos, preferindo nas suas cidades-estados experimentar formas de governos diferentes, como oligarquias e a própria democracia, que é uma inovação do período. Só que mesmo fazendo esse elogio aos gregos, o Spraken nos lembra que é preciso tomar cuidado ao analisar essas inovações, essas grandes transformações,
para não se cair no idealismo ingênuo sobre essas sociedades. Essas sociedades todas, por exemplo, o argumento do Spraken é que esse experimentalismo tem a ver com essa troca de ideias que foi possibilitada com a escrita. Mas veja só, isso não quer dizer que todas as ideias eram trocáveis na Grécia Antiga, entende? Existem várias contradições entre esse suposto racionalismo, essa liberalidade de ideias e várias instituições gregas, como a própria escravidão, se você pensar. O que o Pedro está ressaltando é que haviam ditadores, haviam déspotas cruéis. Essa civilização, em última análise, ela se baseava em guerra, em contínua pilhagem e na manutenção de uma vasta população de escravos, como ele citou aí. E isso sem chamar atenção também para o fato, né, de que as mulheres estavam ali colocadas só no espaço doméstico, não podiam, não eram consideradas cidadão e não podia participar da vida política, né, daquelas cidades-estado. E aí, com isso, a gente percebe que esse ideal bonito, né, Pedro, que a gente tanto gosta na filosofia de liberdade grega, ele se aplicava a uma quantidade de pessoas muito restrita, a uma classe muito restrita, de homens livres, de uma idade específica, de uma camada social específica, e que estes homens, e somente estes homens, se viam como capazes, né, guardiões dessa tradição de liberdade de expressão, de livre pensamento, de livre crítica. E não só isso, né? Uma vez que esse era o conceito corrente, para você ser um homem verdadeiro, um heleno verdadeiro, você tinha que exibir, né, de demonstrar essas habilidades publicamente. Então, esse era um pouco o cenário que, apesar de ter essas características de uma liberdade que a gente homenageia até hoje, a configuração daquela sociedade não refletia de maneira adequada essa liberdade. E na prática isso significa que você tinha que disputar cargos políticos, tinha que participar do debate público, tinha que financiar empreendimentos públicos com seu dinheiro, por exemplo, construção de templos, ginásios. E essa dinâmica criou uma separação bem grande, um abismo praticamente entre a vida pública e a vida privada, o que é um ponto central que a gente precisa entender para poder falar dessa vida aí, desse lazer nas cidades-estados grega. E aí você tinha uma separação que até modernamente ela também aparece, né, obviamente com suas diferenças, mas a esfera doméstica, que é esse âmbito privado, o oikos, era justamente esse reino de cada um, onde o indivíduo governava seus assuntos privados. Em contraste com isso, nós tínhamos a esfera pública, a polis, que era justamente o espaço comum, o espaço onde cidadãos livres, conjuntamente, coletivamente, tinham que tomar suas decisões. Isso vai aparecer, né, Pedro, muito nos textos dos gregos, como que o interesse público, quando a gente está falando de polis, tem que se sobrepor ao interesse privado. Então, é justamente a separação muito clara para eles, talvez o que a gente deveria aprender na nossa vida moderna, né, que a gente não consegue aprender isso. A gente estende o nosso interesse privado, engolindo o interesse público, mesmo na esfera da polis e do Estado. Para entender um pouco dessa mudança de perspectiva, você pode conferir aquele nosso episódio sobre liberdade nos antigos e nos modernos, lembra? Sim. Que aí mostra um pouco desse conceito de liberdade, né, migrando. Sim. Então, a vida pública, ela acontecia no aqui e no agora, ela acontecia ali no calor do momento, através de discursos, através de decisões comuns. Então, a condução da guerra, da paz, a condução das festas, tudo era decidido de maneira, né, coletiva nessas assembleias públicas. E é a esse período que a gente se refere como uma era de ouro, né, de Atenas, da Atena de Péricles, de Sócrates, então um momento mágico de surgimento da democracia, mas temos que lembrar que essa democracia ela está estruturada justamente na escravidão mais agressiva, mais terrível, porque é essa escravidão que permitia a esses homens, dito cidadão, dito homens livres, né, que eram homens ricos, de classe social específica, de cor específica, nascido na cidade, eles podiam, então, gozar de certa liberdade e certo tempo para fazer atividades incríveis e fantásticas que nós elogiamos hoje, que é a atividade crítica, que é a atividade da palavra, do discurso, que é a atividade da busca da verdade e da felicidade. E aí, todo esse lazer maravilhoso, fantástico, que deu origem a tanta coisa incrível, ele só é possível na medida em que as necessidades materiais da vida foram superadas, e o problema é que elas foram superadas não pela tecnologia, não por uma organização social diferente, mas porque tem uma outra pessoa fazendo as atividades necessárias. Então a escravidão é a mecânica que rodou esse jogo e criou essa ideia de lazer dos gregos. E para Aristóteles, a função do lazer não era só entretenimento. Então, por exemplo, com o teatro grego, a gente tem uma função de higiene mental e de coesão social através do teatro. Na obra poética, ele vai falar do conceito de catarse. O que é isso? Quando você assiste uma tragédia, lá na época do Aristóteles, aquela tragédia está invocando em você certos sentimentos.
como, por exemplo, o terror ou a piedade. E aí, através desses sentimentos que vão sendo gestados ali com essa sua relação com a peça que você está assistindo, você vai chegar na catarse, que seria um processo de purificação, de purgação desses sentimentos que, uma vez acumulados, represados, poderiam ser problemáticos para o indivíduo e para a cidade. E aí, ao a gente assistir essa peça teatral, o destino do herói, o desenvolvimento do personagem, o cidadão grego ele podia liberar essa tensão, que o Pedro está chamando a atenção aí, de uma forma segura, controlada. Então, em vez de ele estourar seus sentimentos em casa, na polis, na reunião dali do bairro, na reunião da festa do bairro, ele bota para fora esses sentimentos, ele produz essa catarse justamente no espetáculo do teatro. Então, o lazer ele tem uma importância vital nessa sociedade e na vida pública desses indivíduos, na medida em que ele funciona como um mecanismo regulador da polis, regulador desses sentimentos, dessas inclinações. E aí, Pedro, você sabe muito bem, né, que eles dividiam, né, a tragédia e a comédia, que eram os dois gêneros mais comuns ali da antiguidade, e a tragédia tinha o papel justamente de falar das virtudes. Então, o homem, o herói da tragédia, ele é o cara virtuoso. Então, era um tipo de elogio das melhores virtudes humanas e a gente se emociona, a gente sofre com o personagem justamente porque a gente olha e fala, ele fez tudo certo, ele fez o que deveria ser feito e mesmo assim ele sofre. E aí eu sofro com ele essa injustiça do mundo, eu sofro com ele essa força que ele teve de fazer a coisa certa. Por outro lado, a comédia, ela tem a perspectiva de justamente brincar, zoar com os vícios humanos que nós sabemos, como você, como católico, sabe, né? É uma comunidade de enfermos viciosa e a gente ri desses vícios, a gente mostra o ridículo desses vícios. Se vocês não precisam ler uma peça de teatro grego para isso, vocês podem ler qualquer peça do Ariano Suassuna e você vai ver como ele debocha do vício humano e das falhas que o ser humano tem. Então essas eram as duas formas de catarse, de produzir a catarse, de uma forma com a tragédia, na busca da virtude, na demonstração da virtude, e rindo da comédia na zoeira com os vícios humanos. E um dos personagens que foi representado por essas comédias aí foi o próprio Sócrates, né, Rodrigo? Naquela peça As Nuvens. E ali o Sócrates é meio que um sofista. Então, não sei nem se o cara estava debochando do Sócrates ou dos sofistas, né? Mas ele foi um alvo de deboche. Bom escritor de comédia tem que debochar dos dois. Então, provavelmente, ele estava usando os dois grupos. É verdade, afinal, Sócrates não era perfeito. Então, ao permitir, através dessas peças trágicas e cômicas, que os cidadãos expurgassem seus sentimentos, isso implicava que eles retornariam à sua vida comum, e lá na vida comum, o que tinha? Debate público, debate de ideias, eles iriam retornar para isso com um espírito mais harmonioso, entendeu? Com uma disposição melhor. E aí, estando mais serenos, mais racionais, eles trariam debates mais frutíferos e a cidade ia prosperar. Então, o que a gente vê aqui? O entretenimento, o tempo livre, o lazer é transformado num momento de manutenção da saúde psicológica e social. Mas, para além disso, nós temos uma questão interessante, que as cidades-estado gregas são muito diferentes entre si. E além da língua, de uma comum religião ali, mitos comuns, o que liga todas essas cidades é o quê? Elas adotavam entre si elementos comuns de resolução de conflitos e de competição, como, por exemplo, as Olimpíadas, o oráculo. E aí, além dos jogos sagrados, nós também temos um ciclo sazonal de guerras. Então, essas disputas podiam ser, inclusive, bélicas. E aí o Spraken chama atenção para um debate que é o seguinte: alguns pesquisadores falam que aquelas Olimpíadas gregas daquele período, elas não eram Olimpíadas tal como a gente compreende hoje, que são constituídas dos esportistas mais famosos, melhores de cada nação, que vão ali competir em excelência. Não é um amadorismo, não é o Pedro Cortá querendo ir lá tampar um dardo, porque ele acha maneiro tampar o dardo, e aí ele vai na Olimpíada. Não é isso. O Spraque chama atenção que, de fato, o que as pesquisas demonstram é que era galera excelente mesmo, porque estava na cultura grega essa ideia de que o indivíduo tem que se desenvolver plenamente, tanto do ponto de vista das suas capacidades mentais, quanto do ponto de vista de seus poderes físicos, das suas habilidades físicas. E a Olimpíada era o momento, né, de consagração desses mais excelentes daquela sociedade. Então, quando o cara ia lá competir, ele ia competir porque ele tinha chegado num nível de excelência naquela determinada atividade, aquele determinado esporte. E aí, é claro, né, a gente não pode ver isso também só como uma questão individual, individualista, esse conceito nem existia nesse período tal como a gente conhece. Então, os jogos não eram só o Pedro Cortá querendo ganhar fama como um atirador de dardo.
Os jogos eles tinham um caráter tanto religioso quanto político. Então você via homens livres, gregos, querendo honrar os deuses e querendo aumentar tanto o seu prestígio quanto o prestígio de sua cidade. Então levar o nome da sua cidade a um novo patamar. Acho que muito parecido, né, Pedro, com o que os medievais faziam para levar o nome da família, né? Tinha as competições que você queria projetar o nome da sua família. Então, os gregos faziam isso projetando o nome da sua cidade e honrando os deuses nesse processo, né? Caindo na glória e nas graças dos deuses. E se você quiser ver uma representação 100% precisa, histórica, disso aí que o Rodrigo falou da Idade Média, assista Coração de Cavaleiro. Muito, muito, muito histórico. Seu professor de história Realmente vai adorar. Incrível. Isso também, né, Pedro, para tentar se projetar contra as ameaças imperiais externas que estavam pipocando ali, que o bicho ia começar a pegar logo na sequência, né? Então, tudo isso para dizer o seguinte, que esses competidores eles eram muito diferentes do que romanticamente essa visão foi constituída sobre eles. Bom, e os filósofos, né? Afinal, isso aqui é um podcast de filosofia, não é de história. O que os filósofos viam nessa prática aí do esporte, das competições aí das Olimpíadas? A elite intelectual, com personagens como Platão e Aristóteles, tinha uma relação ambivalente com essas práticas. Justamente porque os atletas não eram pessoas que se dedicavam àquilo ali por simples areté, simples amor ao esforço, mas eram profissionais daquele tipo de atividade. E aí tudo que é interessado, né, que não é uma atividade desinteressada, costuma ter o desprezo desses filósofos clássicos. Então coisas que poderiam até ser bem vistas dada a ética de Platão e de Aristóteles, como por exemplo seguir dietas rigorosas, programas de exercícios, de treinamento, estudo de estratégia, na verdade eram mal vistas porque esses atletas recebiam benefícios tangíveis de seguir esses protocolos, já que eles se tornavam personalidades adoradas, recebendo dinheiro, prestígio social e presentes muito grandes das suas cidades-estados natais. Então, o ponto aqui do Pedro é que existe um certo contraste, uma certa tensão aqui entre, de um lado, essa realidade de comércio, de competição intensa, de exercícios físicos e de culto do corpo bem sarado, e o ideal moral do cidadão ocioso, comunicativo, argumentativo do filósofo. Então, para essa elite pensante dos filósofos, não existia uma conexão tão intrínseca e tão direta entre o atletismo dos jogos e o cultivo, né, da mente humana e das capacidades racionais do ser humano. Para o Spraken, então, a ideia de que figuras musculosas e brutais, como os lutadores da época, de que eles fossem minimamente parecidos com os filósofos, ou que representassem um tipo de fusão entre o atleta e o estudioso, isso é um mito moderno. Então, foi a modernidade que constituiu essa ideia. Aparentemente, os próprios gregos não tinham essa concepção e essa interpretação. Então, isso é uma bagagem que os teóricos ali da modernidade especularam e romantizaram, e que as pesquisas mais recentes mostram que a relação era muito pequena. E os próprios gregos, nessa busca suposta aí por um homem ideal, tratavam essa visão com um certo cinismo. Se você chegou até aqui, não é possível, Pedro, não tem como ele não dar uma das formas de apoio. Então vamos começar pela mais relax, já que ele está aí, né, dando tchau de mão fechada, né, andando igual caranguejo com a mão fechada. Qual é a forma que ele pode e deve, moralmente, apoiar-nos? Simplesmente você compartilhar com todas as pessoas do universo os conteúdos do Não Precisa Copiar. E aí você já faz mais do que o suficiente para nos fortalecer. Mas e se a pessoa, Rodrigo, tal qual as pessoas que iam nas arenas de gladiadores assistir, quiser pagar para ver algo mais sangrento, o que eles podem fazer? Olha, para ver algo mais sangrento, eles vão ter que sair do nível mais básico para o mais sofisticado. Então você tem o nível ousado do Rei Filósofo. São quantos? Eu nem lembro. Tão absurdo que é o valor lá no... R$2.000. R$2.000. Mas ele pode, né, descer ao nível dos românticos, a nível dos idealistas, que é 20 conto. 20, não sei se é 20 certinho, mas é por aí, 20 continho. Você, com 20 conto, você pode pedir episódio. Você fala, eu quero que você faça um episódio sobre a carnificina dos gladiadores, técnicas Rodrigo, de cortar o inimigo. Rodrigo, com R$20 dá para ir no cinema, pagar meia? Não dá para pagar meia, né? O Pedro Cortá me levou no cinema magnífico de Avatar e eu paguei R$26 na meia entrada. Doença mental total. E se quiser comer uma pipoquinha? Nossa senhora, aí, meu amigo, só se for Rei Filósofo.
E se você tá duro, não pode ir nem no cinema e nem pagar R$ 20 aqui. Você pode contribuir como, Rodrigo? Aí tem duas formas. Tem a forma suavezinha e corrente, né? Ali você virar membro do nosso canal, poder acessar o nosso conteúdo, nosso grupo secreto, por apenas R$ 3,99. Então, como diz o Frederico Krepp, é menos que um cafezinho. Agora, se você tá pior, a situação tá grave, você pode simplesmente fazer um Pix módico para nós de 10 centavos, só para falar assim: eu não tenho dinheiro, mas eu acho incrível o trabalho de vocês. Mas quem faz Pix loucamente, cara. Tem um cara que faz Pix de R$ 50, tem um outro lá que faz de 20. O pessoal do Pix tá mais Pessoal insano, né? Mais do que o pessoal sofisticado. da assinatura, é. Ao voltarmos nossos olhos para Roma, a gente percebe que o império se expandiu sobre as cidades gregas da Hélade, mas as cidades gregas não morreram. A forma de se relacionar delas se transferiu para uma forma de se relacionar entre os cidadãos livres do império. Embora o império fosse, na prática, uma autocracia, ele se legitimava sobre mitos entre um suposto equilíbrio político entre o imperador, príncipes, o Senado de Roma, que representava os patrícios, e o povo. E aí, mesmo no auge desse poder imperial que o Pedro está chamando a atenção, a propaganda oficial dizia o quê? As nossas conquistas, nossas decisões são todas em prol, em nome desses grupos citados pelo Pedro. E se você parar para pensar, a própria gênese da República Romana, ela tem ali a sua fundação nesses mitos, né, narrados ali por Lívio, que tinha a seguinte ideia, que a monarquia original havia sido derrubada com esse objetivo. Qual o objetivo? De criar uma constituição de direitos equilibrando essa elite senatorial e os homens livres, né, e o povo. Conforme a República Romana expandia suas fronteiras, ela levava consigo uma ideia, um conceito, que é o conceito de romanitas. E segundo Spraken, esse conceito é a definição do que significa realmente ser um verdadeiro homem romano. Ou seja, um cidadão livre, membro da classe dominante do império, moldado pela guerra, pela disciplina e pelo voluntarismo cívico. E à medida que Roma se expandia da Turquia até a Espanha, essa definição do que é a Romanitas começou a incluir também o lazer. Por quê? Porque os homens livres, eles não eram homens romanos somente quando eles estavam fazendo guerra ou participando de debates públicos, mas também no seu tempo livre. Conforme eles participavam assistindo jogos, ou iam se engajar em leituras filosóficas e estudos filosóficos, ou mesmo jantando com opulência em grandes banquetes, isso tudo significava que eles faziam parte de uma elite romana. E o mais interessante, Pedro Cortá, é que os arqueólogos perceberam o seguinte, ali em Ribchester, não sei se a pronúncia está correta aí, você me corrige. Na Inglaterra, eles encontraram, é um lugar extremamente frio, mas existiam casas de banho. Essas casas de banho tinham várias peças de jogo, tinham lugares para vinhos, mostrando que, mesmo nesses lugares que teoricamente não seria propício a esse tipo de lazer, o Império construiu esse lazer, porque o lazer era uma marca da cultura deste Império. E aí, com isso, a gente percebe, né, que essas casas de banho, esses espaços de lazer, eles eram públicos, né, e eles eram vitais para a organização dessa sociedade. Ainda que, não podemos esquecer jamais, que existe um corte, né, uma segregação total entre os gêneros e classes sociais para ocupar e participar desses espaços. Então, quem são essas figuras? Justamente as mulheres, óbvio, né? Os pobres e os escravos. Então, eles tinham acesso limitado, muitas das vezes assentos restritos, né, tipo a segregação nível americano, né, que os negros tinham que sentar num lugar, os brancos em outro, então tinha essa característica, assentos, né, mais baratos ali nos jogos e horários específicos para os banhos. Obviamente você, um cidadão grego rico, não ia se misturar, né, com a ralé. De toda forma, essa cultura urbana, essa cultura do império, ela era ali coletivizada com todos os seus membros, apesar de todas essas segregações e separações. Um outro exemplo arqueológico é Pompeia, preservada pelas cinzas do vulcão Vesúvio, observando as ruínas da cidade que um dia fez parte do Império. A gente consegue ver nas paredes, nos edifícios e nos pedaços de coisas que foram preservadas que a gente tem ali uma sociedade obcecada pela comida, pelos jogos, pela prostituição, e aqui a gente vai ver também eles, Rodrigo R. de Carvalho, os gladiadores. À medida que a República se expandiu e foi se tornando cada vez mais parecida com o Império, ainda que ela preservasse
pro forma a ideia de uma república, né, já tinha ali na parte final muitas similaridades com o que viria a ser o Império, cada vez mais tornou-se na mão de grandes generais ou do próprio imperador a diversão uma ferramenta política de controle e manipulação das massas. Exatamente. Figuras como o JC, nesse momento não é o Jesus Cristo, é o Júlio César, já que a gente está falando de Roma, entenderam que isso, os espetáculos luxuosos, as corridas de biga, o combate de gladiadores, era uma parada, uma estratégia maneira de você ganhar o favor popular, de você manipular aquele povo que estava ali. Depois isso fica famoso com aquele termo, né, pão e circo, né, Pedro? Que justamente, eu não sei se a origem é essa, mas é essa a perspectiva, né? O circo é o espetáculo e o pão é porque geralmente se distribuía pão nesses espetáculos, né? Não sei se nos gladiadores A tinha essa. frase original é panem et circenses, eu acho. Então eu acho que deve ser dos romanos, sim. Isso se tornou tão forte assim na concepção do César que ele ordenou que gladiadores famosos, né, que davam um espetáculo e que a população amava eles, não fossem executados, mesmo perdendo, e incentivou os senadores e as pessoas ricas ali a treinar seus próprios lutadores em casas particulares. A gente acompanha um pouco isso na série magnífica Espartacus, né, Pedro? Que é um romano endinheirado que tem como é que chama? Um ludem? É isso que é o nome do bagulho? Que treina os gladiadores para o espetáculo e para a honra de sua casa. Então, essa coisa do gladiador, esse espetáculo do gladiador se tornou um ícone supremo do lazer romano. Então, você ir para o Coliseu, ver a briga de gladiadores, era esse momento ápice do lazer de Roma. E o Spraque insiste aqui também no Império Romano em traçar paralelos dos gladiadores com os desportistas contemporâneos. Nós temos aqui treinamento intenso, nós temos aqui apostas generalizadas, aí as bets, Rodrigo, fazendo escola desde o Império Romano, e nós temos uma divisão entre a massa das pessoas que consomem e uma elite que fingia certo desdém, né? Então aquela pessoa que fala assim, eu não gosto de futebol, eu tô acima dessas coisas, eu vou ler um livro agora na final da Copa, né, esse ano. E aqui a gente volta mais uma vez aos filósofos, né? Então, pensadores como Sêneca viam com maus olhos esse tipo de espetáculo. Sêneca, na sua obra, por exemplo, descreve o horror da carnificina que acontecia nas arenas, né, de gladiadores, alertando que consumir esse tipo de espetáculo poderia, inclusive, corromper a alma das pessoas, que isso era um problema. Aquela noção de embrutecer o ser humano com esse tipo de lazer, né? Exatamente. E agora eu acho que Sêneca também tem uma passagem que ele descreve sobre a morte de um gladiador, falando assim desse drama entre a liberdade e a violência, muito bonito. Mas, apesar dos filósofos poderem ter essa avaliação sobre os jogos, a mentalidade romana média achava muito bom, muito maravilhoso, muito fantástico, porque ela tinha uma lógica mais utilitária, né? Então, uma moral muito distinta da moral dos filósofos desse período. Então, executar prisioneiros ou inimigos capturados nos jogos era uma forma de você reafirmar a força de Roma, o poder de Roma, frente à fraqueza dos assim chamados bárbaros. O Spraque vai chamar a atenção para o fato de que a mentalidade, né, formada ali do cidadão grego, ele era moldada por um tipo de lógica na sua esfera privada da figura do pater familias, que é justamente essa autoridade absoluta de um membro da família, inclusive sobre o direito de vida e morte dos demais membros da família. Então, a ordem doméstica ela era muito rigidamente organizada, né, de uma maneira muito vertical, de cima para baixo. E aí essa concepção vaza da ordem doméstica para a ordem pública, para a esfera pública, e se projeta para fora nessa ideia do Estado como um grande pai supremo, como uma autoridade que também tem o direito de vida e morte sobre aqueles que ele rege. Dessa maneira, a violência pública se torna uma espécie de ritualização pedagógica daquilo que o Estado queria transparecer. Ao exterminar bestas selvagens e inimigos do Estado romano que foram capturados, ele demonstrava graficamente, diretamente, a sua própria capacidade de subjugar a natureza e os inimigos do Estado. Então, para o cidadão romano, aquele sangue todo derramado não era simplesmente uma questão de entretenimento, mas uma prova cabal de que eles eram os vencedores, que eles estavam por cima da carne seca. Era uma prova vital, uma prova visual de que a lei e a organização romana, que a cultura romana eram superiores às demais culturas. Que mesmo a selvageria das bestas, o caos da natureza, a anarquia dos bárbaros, o espírito de luta ferrenha deles era
insuficiente para enfrentar a organização, a disciplina e a virilidade dos romanos. E aí o Spraken vai concluir essa análise fazendo a seguinte provocação a nós, né, Pedro? E a vocês? Será que nós somos tão diferentes dos romanos assim? A gente não vai para o Coliseu, né, ver os gladiadores se matarem, mas a gente não celebra a violência do UFC, a gente não gosta, não ama aqueles filmes de terror como na minha infância, Massacre da Serra Elétrica, você viu esse, Pedro? Fantástico. A Ih, Casa de maravilhoso. Cera, a Casa de Cera. Então, assim, o que é isso que ainda nos apaixona por essas violências terríveis? Será que a gente não guarda ainda esse elemento dos romanos? Então, o que a gente pode ver nesse nosso bloco? A relação dos romanos com o entretenimento era diversa. O Estado tinha uma visão sobre a coisa, as elites outras, os participantes outras e o povo ainda outra. Para o Estado era um instrumento de hegemonia, para os participantes uma chance de conseguir sua liberdade e de enriquecer. Para o povo uma fonte de diversão, mas também uma participação na sua cultura, o que tinha implicações políticas e sociais. Era ali naquele palco que se reunia a sua identidade, o seu ideal de masculinidade, o que era muito importante na dinâmica deles. Então, o consumo desses jogos não era simples entretenimento, tinham conceitos por trás deles que faziam toda a dinâmica ser bem diferente. Então, ainda analisando o lazer no Império Romano, o Spraken vai explorar como as ideias de virtudes romanas está profundamente relacionado com as ideias sobre o lazer deles. Então, o lazer não é uma simples pausa nas obrigações diárias, mas uma estrutura de controle social. Isso a gente já falou. A ideia aqui é que, tal qual o lazer na nossa época foi mercantilizado para servir as classes dominantes, essa dinâmica já estava plenamente operante lá no Império Romano. Spraken vai recuperar a crítica de um tal Juvenal, acredite se quiser, eu ainda não estou acreditando que é isso mesmo, mas existiu um Juvenal naquele período que vai fazer a famosa crítica que se tornou uma expressão, né? Pão e circo, para ilustrar esse ponto de vista. Então a gente tem que notar o seguinte nessa crítica do camarada Juvenal. Ele vai escrever ali durante o Principado, que é a chamada Era de Ouro do Império, e que ele vai estar observando justamente esses costumes, né? E denunciando uma troca política fundamental. Qual troca, Pedro? O povo romano, que outrora detivera o poder de comandar legiões, eleger magistrados, dominar o mundo conhecido, havia abdicado disso tudo, terceirizado sua participação política, sua participação no poder para o imperador, para o príncipes. E em troca de quê? De alimentos gratuitos, chamados de doli, não o Guaraná Dolly, não confundir, e os espetáculos sangrentos que a gente falou no outro bloco. Para a elite senatorial, né, bem conservadora, isso que é representado aqui pelo Juvenal, que não é um cara brasileiro que bebe cerveja no bar da Loura, isso era o fim da virtude viril da cidadania romana. Porque as massas e os novos ricos, segundo essa elite do Senado, estavam trocando o seu dever cívico por entretenimento e bens materiais. Isso era um crime. E essa suposta decadência dos cidadãos romanos não era um fenômeno passageiro, ela continuou perdurando por muito tempo. Amiano Marcelino, um soldado e historiador do século IV, escreveu sobre isso muitos séculos depois desse período aí do Juvenal. O Império já se cristianizando e Amiano, né, pagão saudosista dos tempos predominância da religião pagã, escreve o quê? Que os velhos costumes já não são mais os mesmos e que agora o entretenimento das elites e do povo já não é mais a mesma coisa e que tudo degringolou. O que chama atenção na análise do Spraken é que a forma como o Amiano se comporta e caracteriza toda essa classe alta é que, ao contrário do que a gente pode pensar, que eles eram o reduto da cultura, o reduto da intelectualidade, da inteligência, da habilidade racional, pelo contrário, eles gozavam de um tipo de lazer passivo, fútil e uma ociosidade terrivelmente não produtiva. Amiano ainda lamenta, né, que as bibliotecas permaneciam fechadas, enquanto essa classe botava dinheiro forte na compra de equipamentos musicais,
na contratação de companhia de atores e de músicos, e ficando absolutamente distante do reino dos filósofos. Então, se tem uma coisa que não era convidada para a casa dessa alta classe, eram os filósofos. Uma coisa muito diferente, né, desse período do Sócrates, né, Pedro? Que Sócrates era chamado para os banquetes, ou assim foi representado. E contra as classes baixas, o desprezo do Amiano não era menor. Ele falava mal das populações que varavam à noite nas tavernas, bebendo, jogando dados, fazendo barulho, gritando, conversando alto, e passavam o dia todo discutindo assuntos fúteis, como o mérito dos cavalos de corrida. E para o Spraken, esse relato de uma decadência do século IV e outro lá do início do Império mostram que o entretenimento, o lazer no Império Romano estava distanciado daquele ideal militar, disciplinado, estoico do que o cidadão romano deveria ser. Então, o ponto alto dessa argumentação aqui é qual? É que os romanos, apesar de serem representados como elementos de moralidade, de intelectualidade, eles viviam, na verdade, uma vida muito fútil, uma vida de lazer não produtivo, uma vida distanciada do que a filosofia romana, né, advogava. E a prova disso tudo é justamente só você verificar como era a vida dos imperadores. Vocês podem ler lá no Suetônio. Então nós temos, por exemplo, a figura do Tibério, que foi o sucessor do imperador Augusto e apesar dos seus esforços públicos, né, pela reforma moral do povo aí do império, era conhecido no privado como Bibérios, justamente porque ele gostava da cachaçinha, além de manter refúgios secretos em Capri para a prática de todo tipo de barbaridade sexual. E nós não podemos deixar de mencionar o glorioso Nero, né, famosíssimo justamente por ser tão pior que o Tibérios, que você nem sabia o nome do Tibérios até agora, mas o Nero você já tinha ouvido falar. Ele era tão obcecado pelo lazer público que ele cometeu assim coisas indizíveis por causa dessa obsessão. Então, por exemplo, ele não se contentava em assistir essas coisas, ele queria participar de tudo e forçava as pessoas a participar com eles, muitas vezes correndo risco de vida. E isso aí fosse competição de gladiador, corrida ou música, simplesmente. E aí, como ele era o imperador, tanto as elites quanto o povo tinham que validar as loucuras dele nesse tipo de participação que ele fazia. Líder procurando corroboração de suas loucuras é bastante moderno isso, né? E aí mais tarde a gente vai ver o Domiciano, né, que era descrito como um homem avesso a qualquer tipo de esforço. Então, o principal relaxamento dele, o principal jogo de prazer e de lazer dele era jogar dados e inventar nomes esportivos para suas atividades sexuais. Olha aí que coisa produtiva que esse rapazinho fazia. E o objetivo do Spraken aqui não é ficar usando esses exemplos toscos, né, para fofocar, para desconstruir a imagem dos romanos, mas porque isso mostra, né, um tipo de continuidade estrutural das práticas dessa classe social dos romanos, que era a classe superior, que é teoricamente aquela que deveria expressar no mais alto nível a cultura dos romanos. Então, biografias como as de Suetônio, elas são a forma como a gente tem de acompanhar a vida prática ali daquela sociedade. Algo muito parecido com os tabloides de hoje em dia. Ou o Twitter, né, Pedro? Exatamente. Os tabloides de hoje em dia deve ser da época que o livro foi escrito, né? Exatamente. Eu li o tabloide aqui e falei, que peculiar. Então, o objetivo aqui é de capturar a essência do que era ser romano naquele período específico. E ser um romano de uma classe social específica ou da alta cúpula do governo, né, então das altos níveis de administração, era praticar esse tipo de coisa. Então, o lazer tinha este perfil nessa camada social de Roma desse período. E qual foi a grande transformação da Romanitas aqui que a gente observou? Bom, o que antes era um ideal de sacrifício e de austeridade, de disciplina, se torna num consumo conspícuo, ou seja, num consumo de prazer hedonista, o prazer pelo prazer, chafurdar no prazer, né, Rodrigo? Exatamente, chafurdar na lama das sensações. Mas o que o Spraken quer pontuar aqui também? Ele quer observar uma profunda inércia dentro do lazer, atravessando as várias dinastias e as loucuras de alguns imperadores, assim como a transformação da religião do Estado romano para o cristianismo. O que a gente percebe é que o prazer acompanhou todas essas transformações e permaneceu mais ou menos o mesmo. Afinal, o que constituía ser romano no seu tempo livre continuou sendo banhos, os jogos, o teatro e as tavernas. Então, com isso, a elite continuou a exibir, né, esse status através de excesso, o povo continuou a buscar distrações através das emoções dos jogos, e aquela virtude romana magnífica, tão
homenageada nos livros de filosofia, se constituiu apenas como um mito literário da modernidade, enquanto na realidade o lazer servia exatamente como um tipo de engrenagem de coesão social, que mais que revelava por trás disso uma sociedade absolutamente hierarquizada. Rodrigo R. de Carvalho, você tira férias e eu tiro férias, mas quem não tira férias? Quem não tira férias é o sabiá registro de marcas. E não tira férias por quê? Porque a qualquer momento ele sabe que ele terá que atuar como o paladino da defesa da sua marca, do seu logo, da sua identidade visual. Eles podem ser atacados a qualquer momento, e como a pessoa que vai roubar o seu logo não tira férias, o sabiá também não tira. Então, se você quer proteger a sua marca, o seu logo, aquilo que você criou, você vai entrar em contato com eles, está aí na nossa descrição. Vai usar o cupom, quase qual cupom, Pedro Cortar? NPC 20, porque é janeiro e você vai começar o ano protegido e vai ganhar 20% de desconto. Spraken lança uma pergunta polêmica, Rodrigo. Será que é verdade? Eu não me lembro agora das minhas aulas de turismo lá do BI, se é verdade ou não. Mas aí a questão é, os romanos inventaram o turismo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai iniciar a tração de um paralelo entre a McDonaldização, sei lá se essa palavra existe ou se ele criou, do mundo moderno e a expansão da Romanitas. Baseando-se na obra monumental de Edward Gibbon, o Spraken vai fazer a seguinte reflexão: o verdadeiro poder de Roma não residia nas legiões marchando pelos campos apenas, mas na capacidade que eles tinham de exportar um pacote civilizatório completo. E aí a gente tem aqui leis, arquitetura e também os jogos, assim como a linguagem. Afinal, a gente não está falando português à toa, né, Rodrigo? Exatamente. E aí, da mesma forma que o McDonald's exportou aquele horroroso arco dourado do seu fast food, e que isso simboliza, né, essa colonização cultural da América sobre os povos todos deste mundo, o arco arquitetônico romano, espalhado ali da Síria até a Escócia, vai ter essa mesma marca física da hegemonia de Roma na antiguidade. E aí, ser cidadão romano significava viver sob esse escopo. Então, essa influência, ela estaria impregnada na vida de todo mundo, independente da etnia. Então, independente se você é natural do norte da África, se você é germânico, não importa. Todos nós, para sermos romanos, para estarmos incluídos nessa civilização, precisamos compartilhar dessa mesma compreensão comum do mundo. Mas olha que coisa esquisita, né, Pedro? O Spraken vai chamar a atenção para o seguinte, que apesar dos romanos terem feito isso, terem criado essa identidade do homem romano, exercer essa romanitas, né, e exportar esse modo de ver o mundo, essa estrutura romana para todos os lugares, ele mesmo foi constituído com apropriação da cultura grega. Então, apesar dele ser uma grande força cultural, ele teve no seu bojo, na sua formação, a apropriação dos gregos. Apesar da resistência inicial das elites romanas, conservadoras, republicanas, hoje em dia falar conservadores republicanos, né, parece que eu estou falando dos Estados Unidos, que viam os costumes gregos como afeminados, no fim do dia, quem se mostrou mais forte, mais poderoso, foi a cultura helênica. Então ela foi mais viril nesse sentido aí, porque ela conquistou os romanos. Ser romano, um romano culto, no auge do império, significava você consumir filosofia, né, especialmente a filosofia estoica, consumir teatro, especialmente o teatro grego, e também estar familiarizado com a história grega. Então eu tenho ali um romance de história de Júlio César, e aí o cara faz as pesquisas, né? É romanceado, né? Mas eles fazem as pesquisas. E aí a educação, por exemplo, de um jovem romano seria você estudar a história de Alexandre o Grande, entende? Então esse era o tipo de coisa que influenciava as elites romanas. Então, o que o Pedro está chamando a atenção aqui é que a alta classe romana começou a se afastar e rejeitar a cultura popular entendida como vulgar do próprio país, do próprio império, da própria Roma. Em favor do quê? Desse processo de idealização do passado grego, né? Então, valorizando os gregos. É mais ou menos o que a gente faz aqui com os americanos, né, Pedro? A gente odeia a cultura popular brasileira, mas ama
se apaixona por tudo que vem dos Estados Unidos e agora da Coreia do Sul, né, com o K-pop. E essa fascinação atingiu o auge com o imperador Adriano no século II depois de Cristo. E é essa figura que vai nos ajudar a responder a nossa pergunta inicial, se os romanos inventaram ou não o turismo. Bom, diferente dos antecessores de Adriano, né, que iam lá passar suas chamadas férias, né, não podemos nem chamar assim, nas campanhas militares nas fronteiras, querendo expandir o império, Adriano olhou para essa situação e falou: muito melhor seria se eu pegasse esse meu tempo livre, essa minha riqueza, esse meu dinheiro imperial e fosse dar um rolê tal como Pedro Cortar, que está com viagem marcada para as Europa. Na verdade, quando sair esse episódio aqui, se tudo deu certo, eu já tô lá. Já está lá, né? Então, o Adriano, ele buscou reconstruir os espaços cívicos de Atenas, né, nessa valorização dos gregos e dessa magnitude magnífica, e realizou, né, tours pelo Egito e pelo Oriente Médio, então marcando aí essa necessidade de viajar e conhecer esses locais. E o Spraken vai apontar o seguinte: quando o imperador viaja, ele não viaja sozinho. Então esses tours que o Adriano deu, essas viajadinhas, essas voltinhas, diferente de mim, que vou com o dinheiro contado, vou ficar no hostel, vou gastar muito pouco, elas movimentavam a economia. Toda uma economia de suporte existia no rastro do imperador. Então, por exemplo, cidades novas surgiam quando o imperador se estabelecia num lugar por um pequeno período de tempo. Novas rotas comerciais surgiam a partir da passagem dessas tropas e dessas cortes que acompanhavam o imperador. E também coisas como, por exemplo, hospedagem, venda de souvenirs ali da localidade. E isso gerava uma infraestrutura, né, por exemplo, estradas também, que iria permitir não só o transporte de tropas pelas regiões, o que era útil para o Império, né, porque eles queriam que as legiões pudessem se movimentar, mas também de viajantes que no futuro poderiam circular por ali. E aí é nesse contexto, né, de curiosidade, de possibilidade de mobilidade, justamente porque foi garantida essa Pax Romana, que surge essa necessidade de sistematizar o conhecimento sobre os lugares visitados. Então vai ter aqueles registros, tal como no Brasil, né, Pedro? Quando vieram para cá, fizeram aqueles registros descrevendo os locais, então isso vai também estar presente aqui nesse Império do Adriano. E aí a gente tem a figura do Pausanias, né, na sua obra A Descrição da Grécia, que segundo o Spraken é o marco zero aí dos guias turísticos. Então se você vai lá numa banca de jornal, comprou um guia turístico para poder fazer sua viagem, tem que agradecer ao Pausanias, que era um grego que escrevia para a audiência romana, meio que dizendo para eles aí onde que eram os pontos para você visitar. E aí a gente vem a uma ideia, né, que a gente pode até discutir aí da viagem autêntica, né, que tem uma viagem fake, que você experimenta os lugares turísticos, e a verdadeira viagem, né? É uma discussão, isso é possível ou não é possível, qual é a diferença dessas experiências, mas isso teria começado aí com o Pausanias. E é bom lembrar, né, não é apenas um registro geográfico, né, Pedro? Mas uma construção da certa identidade daquele local, daquele povo, guiando o leitor, né, o viajante, através dos mitos, através dos monumentos, decidindo o que era digno ou não de ser visto e reverenciado. Então é um almanaque de turismo mesmo no seu auge. E a Spraken vai concluir dizendo que o turismo romano era uma mistura tanto de uma estrutura hegemônica do império, quanto de uma ação comunicativa, né, uma ação educativa das elites romanas. O turismo garantia a segurança das estradas imperiais, porque essa movimentação exigia, né, se construir essa infraestrutura de segurança, o que era bom para o império, né, para a saúde do império. E a riqueza acumulada pela elite permitia que essas viagens acontecessem e gerava prosperidade nas províncias a serem visitadas. Só que aí a gente tem que lembrar que o que ditava principalmente a escolha, né, ninguém queria ver a Inglaterra nessa época, ninguém queria ver a França nessa época. O que ditava essa escolha era esse favorecimento do helenismo, né, essa importância do helenismo, que era o principal destino. Então, em síntese, esses romanos ricos, né, iam viajar para educar-se, para visitar escolas filosóficas em Atenas, locais sagrados como o Eleusis, praticando o que seria uma forma primitiva de turismo, mas um turismo específico, um turismo de patrimônio. A ideia é que eles buscavam se conectar com uma história que, apesar de não ser a história étnica deles, né, havia sido adotada pelos romanos e havia se tornado, nesse processo, a fundamentação da sua própria civilização. Indicações Rodrigo R. de Carvalho. Vamos começar aqui com o glorioso Gladiador. Não vi o 2, não quero ver, estou falando do 1.
que é aí com o maravilhoso Russell Crowe, e fala muito disso aqui que a gente discutiu hoje. Exatamente. Só que ao contrário do que a gente viu hoje, né? O gladiador é o moral verdadeiro. É o cara da literatura aí, personificado no Russell Crowe. Eu vi o 2 e sugiro a vocês que não vejam. Então fica aí a desindicação do não precisa copiar. Mais uma outra série. Isso público, né, Rodrigo? A gente indica e Exatamente. também desindica. Exatamente. Mas tem também um magnífico, né, Pedro? Spartacus. Eu comecei a ver ontem, não sei se você sabia que existe isso, uma aberração da natureza, mas comecei a ver. Que é, você lembra de um personagem do Spartacus, o traidor lá, o Usher? Lembra dessa figura? Que é um dos gladiadores lá que é metido a espertão, que trai eles. Então, fizeram agora um spin-off com esse cara, que ele foi morto pelo Spartacus, ele ressuscita e vive uma vida paralela. Senhora. Olha que coisa incrível. Eu botei ontem. Eu fiquei chocado. Magnífico, magnífico. Olha, a série Spartacus era legal, faz muito tempo que eu vi, mas tem o livro também, não sei se ele tem, acho que ele tá ali, ó, de marronzinho. O livro é um clássico também, recomendo a leitura, bem diferente da série, né? A série tem uma pegada mais Game of Thrones, né? Se você sabe o que eu estou querendo dizer, mas tem o livro também. Na sequência, nós temos outra série muito boa, uma série mais séria, né, Pedro? Mais focada na política, que é Roma, que é uma série também muito, muito, muito boa, nessa mesma vibe. Sim, só 2 temporadas foi cancelada, o maior crime, assim, contra a humanidade que a HBO já cometeu, porque é uma série excepcional quanto esse período aí do fim da República e início do Império. E supostamente ia até a época de Jesus, né, Rodrigo? Imagina só como seria essa série lá no rolê de Jesus. Ia ser interessante, Daqui a pouco né? alguém resolve fazer um remake aí e dar essa Se nova fizeram, vida. se fizeram um Usher. spin-off do traidor Pois é. do Usher, será que eles iam Pois fazer é. um spin-off de Judas, caso chegasse lá? Não tem condições, vai rolar. Outro filme incrível para ver esse período helênico aí é o filme Alexandre. Não tenho certeza se eu diria que esse filme é realmente bom, mas eu gosto, e é isso que importa para estar aqui nas indicações. É um filme com Colin Farrell, com a Angelina Jolie e com Anthony Hopkins de Aristóteles. Tem como você não falar que esse filme é bom? É impossível. Por que eu estou usando a estátua do Aristóteles para representar Aristóteles se eu posso usar o Anthony Hopkins? Está muito errado isso. Vou mudar minhas capas. Exatamente. E por último, a série também Hipátia, que vai aí contra o nosso episódio, vai mostrar que a mulher tinha um espaço sim, e era filósofa, inclusive, nesse período. Então, obviamente, é uma exceção à regra, né, Pedro? Não sei se vai mostrar isso, não. Vai mostrar mas uma importante discussão ali, né, sobre o espaço real que existia para a mulher atuar nos gregos. Então, e também mostra a cristianização do Império Romano. Já é um filme que se passa num período mais posterior, né? Aquele período clássico que a gente costuma ver. Então é bem diferente a dinâmica do Império Romano nessa época, é bem legal. É isso, Rodrigo. Nosso episódio de férias chega ao fim. Ano que vem a gente volta agora com o Império Bizantino e os muçulmanos. Então a gente vai poder indicar provavelmente cruzadas aí, que a gente adora. Fantástico. Temos que ter saudades de indicar cruzada. Então, quem sabe a gente faz os episódios sobre Averroes, já que a gente vai falar aí. Nesse meio do caminho, é verdade. É isso então. Tchau, tchau. Valeu.